O governo federal lançou a medida provisória Brasil Soberano, que prevê um crédito de 30 bilhões de reais para apoiar empresas e produtores atingidos pelo tarifaço. Além disso, em resposta aos Estados Unidos, o Brasil negou as acusações de práticas comerciais desleais. Para falar sobre os desdobramentos desse cenário do agronegócio, a gente conversa agora ao vivo com o nosso colunista e consultor aqui do agronegócio, o Celso Ricardo. Celso, bom dia. Bom dia, Valteno. Prazer estar contigo aí, de novo. Tem uma luz no fim do túnel, que não é um túnel, um trem vindo em nossa direção? O que você acha? Olha, Valteno, a gente espera sempre, né? Por mais que a gente analise os cenários de uma maneira geral, sabe que a gente entende que tudo o que é pronunciado, muitas das vezes, é mais para um âmbito, né, social, econômico, para dar uma resposta a algo ou a alguém, né? Mas a gente tem que ver chegar essas medidas até onde elas devem chegar, né? O governo anunciou esses 30 bilhões, a gente precisa saber de onde vai sair esse dinheiro, em primeiro lugar, porque a gente sabe que a situação do governo hoje é complicada, os cortes estão muito intensos, e aí entra algumas análises que a gente faz, né, algumas questões pontuais que eu coloquei aqui. O dinheiro anunciado, por exemplo, os 30 bilhões, ele não é um dinheiro que já está disponível. Nós precisamos entender que o acesso depende de uma regulamentação. Ainda, para que esse dinheiro, né, regulamentações publicadas para que esse dinheiro esteja realmente disponível. Nós precisamos entender que existem barreiras burocráticas, existem a própria insegurança jurídica e a dependência de um sistema que a gente sabe que é lento, via, às vezes, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Federal. Então, vai depender de como o governo vai desenrolar esses trâmites a partir do montante real e verdadeiro disponível para que essas empresas e produtores que ficaram, né, no prejuízo com essa taxação dos Estados Unidos tenham acesso a esse dinheiro e possam diminuir esse impacto que já está acontecendo. E a gente sabe ainda, né, que nós estamos falando de uma medida provisória que está sob análise, o governo ainda está definindo questões de prazos e juros, então ainda está no papel, não está sendo colocado em prática ainda, mas a taxação e os problemas já acontecem, né, Valtero? E tem uma outra parte desse plano, que é a das aquisições. É isso que eu queria conversar com você agora. Porque tem manga amadurecendo lá no Vale do São Francisco e tem peixe também apodrecendo, porque você não vai mandar peixe, inviabilizou a questão do pescado. Como é que vai ser feito isso, hein? O governo vai comprar a manga e vai distribuir, porque a manga também não dá para esperar, você tem que consumir ela, né? Assim, rápido, né? Eu estou aqui tentando ver como que vai fazer isso, ô Celso. Valtero, isso poderia acontecer através das licitações, né? De uma maneira rápida do governo absorver essa produção. Mas a gente sabe que o governo federal, estadual e municipal, eles não estão interligados. Então, é o que eu disse, muitos pronunciamentos, né, tem alguns pontos de vista que eles ficam muito mais na teoria e na oratória do que propriamente na prática. Essa absorção dentro do mercado interno para esse excedente, ele poderia acontecer através das licitações. Mas essa falta de proximidade entre governo federal, estadual e municipal gera um entrave. Então, assim, analisando agora até a matéria, a última matéria, eu não me lembro bem quem era a pessoa que estava falando, sobre essa abertura de novos mercados para a absorção desses produtos também, a gente sabe que ela não é rápida e ela não vai acontecer na velocidade que precisaria para que essa manga, esse peixe, por exemplo, pudesse ser absorvido de uma maneira mais rápida, reduzindo os prejuízos. Até porque se o Brasil negocia esse tipo de produto com os Estados Unidos, é porque o resultado financeiro é interessante. Nós não vamos conseguir fazer os mesmos negócios, com os mesmos volumes e valores do dia para a noite, mesmo que o mundo, de uma maneira geral, esteja aberto para as negociações. Mas cada país vai buscar as melhores condições para ele, né? Preço, o próprio produto, os prazos, as condições. Então, assim, a gente tem que ser otimista, óbvio, mas a gente também tem que ser realista. Eu acho que os pronunciamentos de tudo muito rápido, eu vou fazer, já está acontecendo, não é o que nós estamos vendo na prática, né? Por mais que o Brasil tenha anunciado a abertura
de 402 mercados, a gente sabe que a realidade não é bem essa. O produtor realmente, ele não é o exportador, nós temos os atravessadores, nós temos uma série de situações que são realmente aqueles que fazem o negócio acontecer e têm a maior lucratividade. Se nós vivêssemos nesse mundo tão positivo como está sendo colocado, nós não estaríamos falando hoje de uma situação crítica que o setor primário, que o produtor rural brasileiro está vivendo. Então, esse excedente poderia ser absorvido através das licitações, Valteno, mas essa falta de comunicação entre governo federal, estadual e municipal, além de preocupar, vai causar um entrave para que esses produtos possam ser comercializados no mercado interno. Imaginei que a Conab comprasse essa manga e distribuísse ela na merenda escolar ou talvez para campanhas de pessoas que estejam em alguma dificuldade de alimentação. Porque não dá para exportar, como você falou mesmo. Ninguém vai comprar se não tiver acordo, se não tiver... Por exemplo, lá no Vale do São Francisco, nessa época lá da colheita da manga, tem mais ou menos uns 12 packing de exportação. Em cada um deles tem uma autoridade do país comprador. Desde o pomar, olhando se não tem manga podre lá embaixo para a mosca da fruta, até cada processo de higienização, de organização, todo mundo está olhando. Não existe isso lá hoje, porque não está exportando manga para os Estados Unidos. Então, essa manga que foi produzida para os Estados Unidos, é o caso da manga Tommy, por exemplo. Então, assim, para não perder, então o governo compra. E tem também uma outra cláusula, uma outra condicionante desse pacote aí soberano, que é a de manter empregos. De que forma que isso vai ser fiscalizado? Pois essa medida provisória, ela vem com uma série de observações que nós não conseguimos entender. Eu acho que o governo se precipitou em passar uma situação que estava sob controle, que as medidas já estavam sendo definidas. Como eu disse, a boa parte até agora das medidas ainda estão no papel. Então, até ser colocado em prática, nós temos uma série de burocracias internas, burocracias de gabinete, burocracias dentro do governo para resolver a questão de prazos, juros, formas de liberação desses créditos, o montante financeiro, e aí chega nesse impasse que a gente falou. Quem que vai fiscalizar? Qual será o órgão? Na própria medida provisória não está definido isso. Então, assim, o governo, ao que tudo indica, não se preocupou em criar as medidas e os pontos específicos para que uma medida provisória dessas, que tem 120 dias, o Congresso precisa analisar e aprovar. Então, existe internamente ainda uma série de fatores que podem corroborar para que as medidas de agora não venham a valer daqui a 120 dias. Como que vai ser esse acesso e mais, essa fiscalização sobre para quem, como e quando vai esse dinheiro. Então, assim, nós estamos vivendo um problema sério do campo à indústria, em termos de produção, empregos. Nós estamos tendo um problema com a produção com excedente que vai acabar, infelizmente, muitos desses produtos sendo perdidos ao longo do caminho, devido à falta de definição. Nós temos situações internas, como tu bem falou, do próprio PAA, o Programa de Alimentação das Escolas, e que não tem hoje como absorver devido a essa falta de comunicação, e isso preocupa muito mais quem produz, porque dentro da indústria tu consegue ainda realocar alguns produtos, tu consegue transformar uma commodity em outros produtos para tentar redirecionar o maior prazo de validade, mas para mim, dentro de todo esse conjunto, o governo ainda não tem definições exatas sobre como fazer, e essa falta de como fazer está fazendo com que o setor produtivo venha a acumular prejuízos que não vai ser muito fácil de ser revertido, Valteno, a curto e médio prazo. A absorção vai causar um impacto negativo e nós já estamos vendo, essa questão com os Estados Unidos, agora mudando do agro. A gente está vendo a Taurus, no Rio Grande do Sul, fechando as atividades, a própria Gerdau com problemas também na parte de exportação e importação de aço. Então, assim, o governo precisa, como a gente diz, tirar o pé do barro e apresentar algo que vai ser implantado de maneira imediata, para segurar esse problema maior, que é esse prejuízo,
e também essa posterior aumento do desemprego, e a partir daí conseguir, né, fazer esse trabalho externo para tentar abrir outros mercados que não vai ser a curto prazo, mas a médio prazo possa dar uma perspectiva de que a nossa produção possa ser redirecionada. E nós, né, Valteno, temos que aprender. Não podemos direcionar tudo ou quase tudo para um ou dois países. O Brasil é um grande produtor e nós temos que diversificar o mercado internacional para reduzir esses riscos mediante impasses que podem acontecer com qualquer país quando a gente fala em relações e comércio exterior, né? Verdade. Ô Celso, a gente vai ficar aqui acompanhando hoje, porque a previsão é de que essa medida seja votada hoje ainda no Congresso Nacional. Então vamos acompanhar, certamente depois vai ter a regulamentação por meio dos órgãos financeiros, né? A parte de empréstimo, depois vem essa parte de aquisições, depois certamente o Ministério do Trabalho, não sei se tem um cadastro das pessoas, quantas pessoas estão efetivamente afetadas em cada um dos setores. Certamente vai ter gente de olho nisso. O Congresso é mais oposição que governo, então vamos olhar. Essa é uma necessidade. A gente critica, mas o produtor de manga, o produtor de peixe não é responsável pelo que aconteceu. Ele precisa de alguém estender a mão para ele agora. Agora tem que estender a mão para quem precisa, na hora certa, dinheiro chegar igual o Plano Safra, que a gente fala. Então, de boas intenções, o inferno anda cheio, mas é preciso de prática, né? De mostrar, de estender a mão. Não é hora de apontar o dedo, é hora de estender a mão para ajudar o nosso agro a sair dessa situação complicada, porque a gente sabe que no fundo não é uma questão econômica, é uma questão política que afeta a economia do Brasil. Então, o produtor que vive sempre nessa dificuldade do clima, do crédito, mais uma vez passa por dificuldades, principalmente esses setores mais pequenos da nossa economia. Amigo Celso Ricardo, obrigado pela sua participação aqui. Um minuto aí para você fazer as suas conclusões. Valteno, tu foi muito cirúrgico, né? Está na hora da prática, desburocratizar e auxiliar. Eu acho que essa questão da votação que tu falou, ela é primordial. Eu acho que agora oposição, né? Situação e oposição tem que pensar no Brasil, ideologias políticas à parte. Nós precisamos fortalecer o nosso setor produtivo que foi afetado e depois, né, posteriormente, seguem as discussões diárias que nós estamos acontecendo. Mas agora é a hora de dar a mão para nós tentarmos estabilizar esses problemas que estão acontecendo e direcionar a produção brasileira, o produtor rural, né, para dias melhores, que é o que nós estamos esperando aí, Valtero. Obrigado, uma boa quarta-feira para você. A gente se vê na próxima semana. Um abraço, Valtero. Até a próxima semana.